Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui e quero parabenizar aí a equipe sub-20 do Palmeiras por mais um título do Campeonato Brasileiro conquistado. Em um jogo ontem disputadíssimo contra o Red Bull Bragantino, ainda mais com requintes, de crueldade, porque além de ter a decisão de pênaltis, porque o jogo foi um empate, nós tivemos também um pênalti que o Palmeiras perdeu durante a partida, com um bicudo que o jogador do Palmeiras simplesmente isolou a bola. Então foi um jogo muito tenso, mas felizmente o Palmeiras superou o Red Bull Bragantino nos pênaltis e mais uma vez se sagra campeão nacional do Sub-20. Isso mostra, galera, como é importante a categoria de base. Nós tivemos no final de semana o Intercontinental, o Mundial, em que o Flamengo venceu o Barcelona. E agora nós temos o Palmeiras sendo campeão nacional. Então veja bem como você ter equipes de base forte, ele permite com que você diversifique receitas. E eu acho que essa é um dos pontos mais positivos, né? Quando você tem uma equipe de base com jogadores promissores, uma equipe de base vencedora, às vezes o jogador nem é aquelas coisas. Mas só de estar numa equipe bem estruturada, só de estar numa equipe que é campeã no profissional, que é campeã na categoria de base, o atleta ele já valoriza. Então, qualquer atleta que você pega hoje do Palmeiras, o Palmeiras consegue um bom valor no mercado, né? Obviamente que nem sempre vão ser valores estrondosos, como Estevão, Hendrick, entre outros, mas pelo menos você consegue um bom valor no mercado. Às vezes com um garoto que tecnicamente é um jogador mais mediano, não tem nada demais. Mas isso porque existe um trabalho que é muito bem feito dentro das categorias de base. Então Palmeiras e Flamengo hoje, eles são dois modelos disso. E a prova está aí, com as conquistas recentes de ambas as equipes nessa semana. E o Palmeiras ontem recebeu um presente, porque no dia dos seus 111 anos, campeão brasileiro da categoria Sub-20. Então, parabéns aí à molecada do Palmeiras, parabéns a todos os palmeirenses, mais uma vitória aí e com certeza vai sair uma safra ali de jogadores que vão trazer bons recursos financeiros pra gente. Uns também podem ser até aproveitados, como é o caso do Gilberto. Cara, aquele lateral lá, o Gilberto, ele é muito bom. Pô, o cara, ele tem uma capacidade ali de profundidade, de avanço da profundidade, uma capacidade de um cruzamento extremamente venenoso. Eu acho que aquele garoto, pessoal, ele tá muito, mas muito próximo a estar preparado para já começar a ser testado na equipe profissional. Eu não sei qual que é a ideia do Palmeiras, qual que é o plano do Palmeiras para ele, mas se o Palmeiras não aproveitar aquele garoto na categoria profissional por pelo menos alguns meses, para pelo menos enxergar como vai ser, como ele vai sair de lá, meus amigos, vai ser um grande desperdício, porque o menino, ele joga muito e muito bem. Fiquei contente com a vitória do Palmeiras ontem, e a gente tem muita coisa para falar aqui, ó. Copa do Brasil, vamos falar sobre Copa do Brasil? É o seguinte, Copa do Brasil hoje nós temos os jogos de Atlético Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro, vai ser às 19h30. Temos também Atlético Paranaense e Corinthians, jogaço também, e Vasco e Botafogo. Então, bons jogos, às 21h30 também, tá? Cruzeiro e Atlético Mineiro, 19h30, Atlético Paranaense e Corinthians, 21h30, Vasco da Gama e Botafogo, 21h30 também. Esses são os 3 jogos que nós temos na Copa do Brasil hoje, na quarta-feira, pra gente curtir. Então bora lá, vamos conversar, vamos bater um papo, roda essa vinheta aí que tem bastante coisa pra gente falar. E não se esqueça, meus amigos, de apoiar os nossos parceiros aí, ó, do Energia com Desconto. A conta tá cara, então saiba que a partir de R$200 para cima na sua fatura de energia, você já pode ter desconto nela. Isso porque o pessoal do Energia com Desconto vai explicar para você como que funciona a concessão de energia elétrica no nosso país e como você pode fazer para economizar. Para fazer isso, é muito fácil. Para economizar agora, já começar economizando daqui 10 minutinhos, já entre em contato com eles então. Clica no link fixado aí nos comentários
ou no QR Code que está aparecendo aqui para vocês e você vai falar lá com o pessoal do Energia com Desconto. Galera, tem muita gente entrando em contato com eles, tá bom? Então bastante gente mesmo, muita gente tendo interesse, né, em saber como que funciona esse desconto. Neto, precisa pagar alguma coisa? Eu já adianto para vocês que não precisa pagar nada. Eu sempre gosto de enfatizar isso. É economia para o seu bolso, não é gasto. Então entre em contato com eles para vocês saberem como que você faz para você se cadastrar lá e também começar a partir de agora em todas as faturas, as próximas faturas suas aí, já economizar grana. Economia é sempre bom, não é? Então vai com Energia com Desconto que não tem erro. É uma empresa inclusive de um amigo pessoal meu da minha confiança. Energia com Desconto, galera. Tamo junto. E ó, por falar em Botafogo, vocês sabem que o Botafogo tá com um imbróglio judicial. Joga hoje na Copa do Brasil, mas nos bastidores tá cada vez mais quente, tá cada vez mais ácida a disputa aí por quem fica com o controle do Botafogo SAF. E olha só o que o Botafogo está articulando. Botafogo se articula nos bastidores em meio a uma disputa judicial entre John Textor e Eagle Football. Segundo informa o jornal O Globo, na terça-feira, o clube garante ter uma promessa de investimento entre 150 e 200 milhões do empresário Juca Abdala para a compra de ações da SAF. De acordo com o Botafogo, o aporte ele é garantido. No entanto, o clube se mantém próximo a John Textor e aguarda o fim da briga judicial. Caso seja necessário vender a SAF para outros investidores para evitar o colapso ou quebra, Abdala é uma opção. O clube social, que tem João Paulo Magalhães Lins como presidente, descarta tentar assumir o controle da SAF na justiça. Então veja bem, já existem outros investidores interessados e de olho no Botafogo. E é esse que eu falo para vocês que é um problema do mundo da SAF. A gente não sabe, judicialmente, qual que vai ser as decisões que serão tomadas. A gente nunca sabe qual que é a intenção dos empresários, dos magnatas, por trás de um clube que é a SAF. Aqui já está falando já que já tem outra pessoa interessada em assumir uma parte do clube, umas ações do clube. Mas e aí? O que vai acontecer? Qual que é a intenção dessa pessoa em investir no Botafogo? Qual que é a intenção? É fortalecer o clube? É melhorar a categoria de base? É estruturar? É comprar jogadores baratos, revender por mais caro? Conquistar títulos? Marketing? O que ele tem? Qual que é a intenção desse cara que apareceu do nada querendo comprar aí as ações do Botafogo SAF? É aquilo, meus amigos, o mundo da SAF é um mundo muito perigoso. Enquanto a SAF está lá, estruturada, tudo certinho, tudo bonito, é maravilhoso. Quando começam os embrólios judiciais, aí esse é o problema. Então, só para a gente atualizar essa situação do Botafogo, que está parada, até agora nada foi movimentado e agora tem uma promessa aí de um investimento de 150 a 200 milhões de reais de um empresário que quer aí entrar no meio desse imbróglio judicial e quer resolver essa situação. Eu não gosto disso. Se isso fosse com o Palmeiras, eu não iria ver isso aqui com uma projeção positiva, porque a gente não sabe a intenção de ninguém. E por falar em Botafogo, o Danilo ontem parabenizou nas suas redes sociais oficiais o Palmeiras. É aquilo que eu falei para vocês. Lembra no vídeo de ontem à noite que a gente falou sobre a negociação do Andreas? Negociação essa que eu já tá arrebentado já o F5 do meu computador. E até agora o Palmeiras não anunciou. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não anunciou. É improvável que no momento desse vídeo ao ar, ele já esteja anunciado. Mas pode ser que sim ou pode ser que não, né? Então o Danilo foi lá, parabenizou, e é aquilo que eu falei. É a demonstração de gratidão do jogador em relação à equipe que passou. Então, assim, eu gosto de ver o Danilo com a camisa do Botafogo? Jamais. Eu não gosto disso. Mas isso também foi uma escolha dos gestores do Palmeiras. Eles que escolheram ver o Danilo com a camisa do Botafogo. Eles que nem sequer tentaram contratar o jogador. Então, pessoal, o que nos resta é respeitar o profissional acima de tudo, mas também reconhecer que o profissional ele é ponta firme, ele tem personalidade, ele tem caráter, ele nunca desmereceu o Palmeiras e muito pelo contrário, divulgou nas suas redes sociais oficiais e tem torcedor que não gosta disso. Tem muitos torcedores que não gostam desse clima amistoso, do jogador parabenizar o clube rival, mas só para vocês entenderem. O Corinthians parabenizou o Palmeiras pelos 111 anos, sabia? O Corinthians parabenizou e inclusive falou vida longa ao derby, né? Um dos maiores clássicos, parabéns Palmeiras. Então o Corinthians também teve a cordialidade de parabenizar o Palmeiras pelo seu aniversário ontem.
Então muito bacana aí a atitude do Danilo. Vamos continuar aqui? É o seguinte, o presidente do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, falou sobre as insinuações recentes, né, da CBF estar favorecendo o Cruzeiro naquela mudança de calendário. Olha só o que ele falou. Nós não somos beneficiados. Nós temos de nos classificar na Copa do Brasil. Nossa prioridade é nos classificarmos para a Libertadores e conquistar a Copa do Brasil. Esse seria um caminho. Estar a Copa do Brasil também coloca eles dentro da Libertadores. Além disso, ficar ali no G4 também coloca eles dentro da Libertadores. Então, eles têm esses dois caminhos. Perdemos pontos importantes e ficamos distantes de Flamengo e Palmeiras. Flamengo está preocupado conosco à toa. O Flamengo e Palmeiras não têm concorrentes em torneios de pontos corridos nesse momento. Olha o que o Flamengo fez com o Vitória. Eles tiram um jogador e colocam outro do mesmo nível. Em termos de elenco, ninguém pode com o Flamengo e o Palmeiras nesse momento. Podem perder um jogo de mata-mata, como foi contra o Atlético, mas nos pontos corridos não temos condições de concorrer com eles. É assim, galera, aqui essa estratégia aqui ela é antiga, né? Ela é manjada. É aquela estratégia de você tirar o foco, sabe? Assim, você tira o foco, ó. Você tira o foco, fica apagado, fica fica apagado, fica na discreta, fica ali, ó, na miúda, e você leva os holofotes para outro lugar. Inclusive, eu esqueci a luminária lá em casa e cheguei aqui e falei assim, nossa, eu preciso comprar uma luminária nova. Aí eu tava indo pesquisar, né, os preços e tudo mais, eu olhei essa luz aqui. Só que isso aqui é uma luz de emergência. E eu achei perfeito, cara, porque, ó, é melhor que a luminária, mano, você é louco. Ela é recarregável, então eu não preciso conectar ela na tomada, ela dura várias e várias horas, e olha só a iluminação que ela faz. Perfeito, eu deixo ela carregando ali o dia inteiro, e aí quando é à noite eu uso ela para gravar os vídeos. Pô, melhor ainda que a luminária, e paguei mais barato, viu? Paguei mais barato, as lâmpadas já são todas integradas a ela, não precisa ficar trocando lâmpada, olha só a praticidade, ainda tem uma bateria aí de longa duração. Então, pessoal, ele tá tirando o foco. Essa estratégia aqui é uma estratégia antiga já. Ele tira o foco, fala que não, o Cruzeiro não é problema para vocês. Só que se a gente tropeçar, se a gente bobear, o Cruzeiro tá lá. Eu também acho que o Cruzeiro já perdeu um pouco de distância, até porque tem jogos a menos, tanto que Palmeiras quanto que Flamengo, e já tá uns pontos atrás. Então eu acho que o Cruzeiro ele perdeu realmente um pouco a mão ali. Ele perdeu um pouco a mão. Porém, são muitos jogos ainda que nós temos para acontecer. Não tem como afirmar para vocês que, ó, tá tudo tranquilo. Então essa daqui foi a declaração do Pedro Lourenço, que é o presidente do Cruzeiro, beleza? A gente sempre fala, né, de seleção brasileira e tal. Esses dias aí foi meio corrido com os meus compromissos, eu tava viajando. Então assim, eu acabei perdendo a convocação da seleção brasileira. E nem falei aqui sobre a convocação da seleção brasileira. Então eu quero conversar um pouquinho disso aqui com vocês. Vamos lá então? Vamos ver a convocação da seleção brasileira? Bora lá! Confira a lista de convocados da seleção brasileira por Carlo Ancelotti, que inclusive falou ali sobre a não convocação do Neymar, né? Sobre as questões físicas que envolvem o Neymar. Só que dias antes da convocação acontecer já falaram que o Neymar tinha feito o exame, tinha detectado ali uma lesão, então ele precisaria se poupar, passar por um processo de recuperação muscular, enfim, tudo isso daí. Teve gente que não acreditou muito nisso não. Teve gente que falou assim, o que está acontecendo é que ele já sabe que não vai ser convocado. É por isso que está dando uma desculpa. Porém, aí cada um tem a sua versão. Vamos lá. Convocação da seleção brasileira. Goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. E aqui para mim já está a primeira incoerência dessa convocação. Hugo Souza para goleiro da seleção brasileira? Pô, fala sério, velho. O que o Hugo Souza tem de mais? Vamos lá. O que o Hugo Souza tem de mais para ser convocado para a seleção brasileira nesse momento? Mesmo que seja terceiro goleiro. Na minha opinião, isso aqui é uma convocação puramente política. Neto, mas Ancelotti? Eu não sei. Eu não sei se essa lista de fato é toda do Ancelotti. Até porque se você olhar essa lista aqui, é uma lista que Dorival, que Tite, que todos esses caras aí colocaria ela para rodar da mesma forma. Então eu não tenho certeza se essa lista realmente é uma lista puramente do Carlo Ancelotti.
Porque do nada o Carlo Ancelotti olhou e falou assim, deixa eu colocar o Hugo Souza de terceiro goleiro, porque o Hugo Souza do Corinthians, uma equipe cercada de escândalos, tá indo muito bem na competição, o que não tá, no Campeonato Brasileiro não tá, na Copa do Brasil se classificou, mas não teve nenhuma disputa de pênalti, em que o Hugo Souza foi assim super importantíssimo, super vital, não teve absolutamente nada. Eu não consigo entender qual que é a justificativa pro Hugo Souza estar aqui. Mas beleza, vamos lá. Laterais, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Wanderson e Wesley. E parece que o Alexandro teve uma lesão detectada ontem. Ontem, no fim da tarde, eu vi uma notícia, acho que lá do Paparazzo Rubro-Negro, que falava que o Alexandro fez um exame e parece que detectou uma lesão. Então eu não sei, talvez ele seja desconvocado. Zagueiros, Alexandro, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Não, para. Pra mim não faz sentido isso aqui. Não, na moral. Pra mim não faz sentido nenhum. Meio-campistas, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá. Não sei o que o Paquetá tá fazendo aqui também. Atacantes, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, aí sim, legal, bacana. Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison. E vocês perceberam que o Léo Ortiz não tá aqui? Eu acho que merecia convocação. Cara, dos nomes que tá aqui de zagueiro, até o Léo Pereira merecia convocação, viu? E outro também que eu notei que ficou de fora dessa convocação foi o Gerson. E cara, o que aconteceu com o Gerson, hein? O Gerson, ele desapareceu dos holofotes. Diz que o desempenho dele, inclusive lá no Zenit, tá um desempenho muito abaixo, as participações discretas, e parece que o cara realmente, a troca dele financeiramente deve ter enchido o bolso, mas em questão ali de satisfação profissional, satisfação pessoal, parece que não tá legal. Nem sempre o dinheiro, ele é o melhor caminho, né? Pra você ver. Se ele tivesse no Flamengo, eu tenho a sensação que ele estaria convocado. Eu tenho a sensação não só que ele estaria convocado, mas como ele estaria sendo um jogador de vital importância e vital destaque. Porque quando ele sai do Flamengo, ele era esse jogador. Cara que conseguia segurar muito bem o meio-campo do Flamengo. Ele era uma peça coringa, né, que conseguia transitar desde uma contenção um pouco mais defensiva até mesmo um modelo mais ofensivo de jogadas. Ele conseguia também propor jogo lá na frente. Isso fazia aquela ideia dele ser o coringa. E simplesmente apagou, sumiu, desapareceu. E aí tem pessoas que falam assim, mas é porque ele foi lá na Rússia. Mas o Luiz Henrique tá aqui. E também tá lá na Rússia. O Luiz Henrique tá aqui, ó. Luiz Henrique. Aliás, Luiz Henrique Zenit. Ele está aqui. Então, eu não acho que isso seja desculpa, não. Não acho que isso seja desculpa. Mas está aqui, então, a convocação. Tem o Douglas Santos também do Zenit que está aqui. Então tem 2 jogadores do Zenit que estão aqui na convocação. Então o fato dele ser do Zenit não é desculpa para não convocação. É realmente, talvez, pelo futebol apresentado. Mas teve alguns nomes aqui que eu achei muito mais do mesmo. E alguns nomes também que estão aqui que eu não concordo, e outros nomes que eu acho que deveria estar aqui e não estão. Beleza? Então essa daqui é a convocação da seleção brasileira para os próximos jogos que devem acontecer em breve. Mas olha só como que é importante essa questão de patrocínio. Lembra que na semana passada, na semana retrasada, a gente falou muito sobre o novo patrocínio do Flamengo? E lembra que eu falei para vocês que o Flamengo ser patrocinado por uma casa esportiva com valores tão altos sobe a régua do patrocínio no futebol brasileiro? Pois é, o Palmeiras ele recebeu uma proposta de 150 milhões fixos para trocar a Sportingbet, atual patrocinadora, por outra. O nome da outra não foi revelado, mas a notícia foi apurada pelo nosso Palestra, que inclusive é uma mídia alternativa de notícias do Palmeiras, que tem notícias realmente muito precisas, notícias verificadas, com fontes muito quentes e confiáveis. Então, o que se tem é a notícia de que na semana que o Flamengo divulgou seu patrocínio, o Palmeiras recebeu uma proposta melhor. E isso daqui, galera, é uma sinalização clara de que a régua sobe. Agora, vendo esse movimento que o Flamengo fez no patrocínio, o que acontece? Uma empresa que quer patrocinar o Palmeiras
vai oferecer valores maiores. Porque eles entendem que hoje, em evidência, a gente tem essas equipes dentro da competição. Talvez, se forem patrocinar outras equipes, como um Atlético Mineiro, um São Paulo, aí beleza, a régua não sobe. Mas pro Palmeiras, que sempre tá ali, a régua sobe. Sempre a gente ter cada vez mais patrocínios maiores, que isso também eleva a moral e eleva o poder de barganha das equipes, tá aí a prova. O Palmeiras aceitou? Não. O Palmeiras não aceitou a proposta de troca, isso iria envolver rescisão contratual, então vai continuar com a Sporting Bet. Lembrando que se o Palmeiras bate as metas, o Palmeiras pode chegar a 170 milhões de patrocínio ano. Beleza? Coloca nos comentários aí, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Tamo junto, boa quarta-feira para todo mundo. E hoje é dia de jogos e a gente vai falar um pouquinho também sobre os jogos que vão acontecer. Tamo junto, abraço, até mais.